Hoje eu vou falar sobre o trabalho que vai tratar sobre as conexões com o terrorismo de Estado e a publicidade empresarial com relação a Itaipu e o aparato repressivo na função da usina. Bom, essa pesquisa que tem andamento, ela surgiu da minha participação como bolsista do projeto organizado pelo CAAC sobre a responsabilidade de empresas por violação dos direitos humanos durante a ditadura, no qual eu participei do grupo de trabalho relacionado aos trabalhadores, que contou com o Rafael, o Saramax e outros orientadores. Então, a ideia do trabalho surgiu dessa experiência como bolsista, esse projeto organizado pelo CAAC. O objetivo desse trabalho é analisar essa colaboração do Itaipu com os órgãos de repressão da ditadura durante as obras de construção da hidrelétrica, com recorte temporal de 1975 a 1987. Nesse sentido, hoje eu busco investigar esse contexto de participação da usina na repressão aos trabalhadores. A minha orientação analítica no René Dreyfus, não só nele, mas é a base com relação a essa pesquisa do empresariado. A escolha do recorte temporal está vinculada ao início da construção da usina, que é em 1975, e em 1987, quando você já tem a organização dos trabalhadores mais consolidada, que é quando você tem a formação do sindicato da construção civil. Também para entender esses processos repressivos, eu utilizo algumas categorias, que é o terrorismo de Estado, a violência organizada, trabalhado pela equipe Padrós, que tem um vasto estudo sobre esses regimes de segurança nacional no Cone Sul, onde ele vê que o terrorismo de Estado nada mais é do que uma questão relacionada ao próprio capitalismo, nessa questão do disciplinamento dos trabalhadores dentro das empresas, nesse aparato repressivo. E essa categoria do terrorismo de Estado, ela está muito vinculada a essa questão da coleta de informação, perseguição, que vem acontecido nas ditaduras no Cone Sul como um todo. Essa atuação desses serviços de inteligência centralizado no aparelho estatal. E também tive a categoria dele de violência organizada, que é como a gente observa como essa violência ela vai dissipar em todas essas relações, com relação a esse sistema repressivo, sobre essa situação concreta de você institucionalizar o terror na vida da classe trabalhadora. O método que eu utilizo é o método de publicidade empresarial da professora Vitória Balzoaldo, que está participando aqui do evento. E essa metodologia, ela parte da experiência que ela vem trabalhando sobre responsabilidade empresarial em delitos de lesa humanidade contra os trabalhadores fábricos durante a ditadura argentina. Então, ela tem uma pesquisa também de várias empresas na Argentina. E o método, ele procura investigar quais são essas violações de direitos humanos cometidos contra os trabalhadores. E, de forma mais pragmática, a gente tenta, nessa metodologia, analisar quais são essas trajetórias de negócio da Itaipu, desde a sua primeira articulação dos seus tratados e a sua construção no período da ditadura, os conflitos entre a empresa e os trabalhadores, as principais práticas de violação, as formas de responsabilização. Então, eu tentei dividir o slide para a gente vislumbrar o que eu estou abordando ali, Não estou conseguindo apresentar tudo no tempo, mas, basicamente o que mais se destaca da documentação. Então, essa trajetória de negociação da Itaipu, ela começa anterior à Ata de Iguaçu, mas ela vai consolidando na Ata de Iguaçu, que é onde Brasil e Paraguai já começam a articular a construção dessa empresa. Então, você já vê uma relação diplomática entre esses dois países, como que isso vai se estabelecer. Então, aqui tem uma série de pontos que vão aparecer aqui, desse tratado eu não vou aprofundar, mas é importante falar que você tem o fim do Pacto Nacional das Sete Quedas, onde você vai atingir diretamente os povos originários daquela região, você vai retirar pessoas e também os aspectos ambientais. Falar também do consórcio do CON, ele é muito importante, ele vai ser formado por
diversas empreiteiras, que é a Carla Correia, Andrade Gutierrez, a Mendes Júnior, Sintec, a CDPO. E aqui você tem umas outras questões diplomáticas que vão estar muito vinculadas à questão dessa crise energética que o Brasil vive com o Paraguai hoje. Então, ela vai ter uma origem nessas articulações, nessa trajetória de negócio. Aí aqui eu trouxe uma estrutura organizacional da Unicom, só para a gente ver como que a empreiteira ela se articula nessa relação de bobeira ali, né, da contratação dos trabalhadores, como que ela tem uma complexidade interna, do qual faz parte dessa negociação e futuramente a sua atuação dentro do canteiro de obras. Aqui eu trouxe as imagens das 7 quedas, né, que é antes da submersão pela lagoa da usina de Itaipu. Olha como que é muito bonito, né, destruído, né, toda uma biodiversidade, enfim. Aqui eu trouxe algumas fotos desses homens empresariais nessa articulação, né, o conselho administrativo da empresa. Ali a gente tem o diretor, que é o Costa Cavalcante, você tem o engenheiro, aqui você tem o Stroessner, né, ali com a articulação do Brasil, você tem o Figueiredo. Então, assim, mostrar como que isso também foi filmado, enfim, publicizado. Bom, quais são os principais conflitos entre a empresa e os trabalhadores? Aqui eu peguei o que mais se destaca na documentação, mas você tem ataques desde questões objetivas e principalmente questões subjetivas que a gente vê dos trabalhadores naquela região até hoje. Então, na Itaipu, cruzando a documentação com o que a gente tem de debate com relação à segurança e saúde dos trabalhadores, a Itaipu ela não vai aplicar essas normas de segurança e higiene estabelecidas pela OIT. E isso é muito sério porque vai acarretar uma série de acidentes e mortes dentro da empresa, né? Que, apesar da empresa ter publicizado recentemente uma matéria da Pública que saiu de todas as empresas, ela relatou que são 100 operários mortos e 43 mil acidentes na construção. Mas com os indícios na documentação, com a fala dos próprios trabalhadores, a gente percebe que esse número é 1000 vezes maior, né? Então, assim, e a empresa também não nos disponibilizou a documentação dela, né? Foi uma disponibilização parcial do que está no site, então acredito que ali a gente vai ter mais evidências ainda. Na Itaipu não existe uma organização sindical, tanto que ela começa a construção em 75 e só vai consolidar em 87 porque era brutalmente reprimida, né? Também com relação ao pagamento de salário, em relação aos parâmetros da OIT, é muito baixo referente ao trabalho exercido, né, que é a questão do cálculo e o exercício da força de trabalho que o trabalhador despende ali na construção civil. Então, você tem essa tabela bem explodista, assim, para ver qual que é o gasto de energia, e Itaipu paga basicamente nada. Os trabalhadores realizam suas atividades no meio de muito barulho e muito ruído estridente durante 24 horas de trabalho por dia, sem normas nem medidas legais para protegê-los, né? Então, mais uma violação a essas questões da sindical a nível internacional. Aqui eu trouxe um documento que o agente ele vai coletar, né, dessa possibilidade de ações subversivas, que é o que ele consegue aprender dentro do canteiro de obras. E aí eu vou ler para vocês um pouco das demandas que estão muito relacionadas a essas questões desses conflitos entre empresas e trabalhadores, que é a sistemática falta de água nos banheiros e sanitários dos alojamentos, brutalidade e maus tratos infligidos pela vigilância da Unicom, que é esse consórcio de empreiteiras, suspensão do adiamento salarial, que é o vale, né, por parte do consórcio, insuficiência, insegurança e falta de comunidade no transporte de pessoal, que é a locomoção, que é gigante, então eles precisam de ônibus, carros, enfim. A qualidade e temperatura da água servida nas refeições, ou seja, essa questão de saúde e alimentação, ela não tem ali a conserva ideal para uma alimentação. Insuficiência de recreação nas horas de lazer. Esperas exageradas nas filas formadas para acesso ao refeitório, com prejuízo nas horas de descanso e ou atraso na hora do início dos trabalhos. Falta de bebedouros, como refrigerador e tanque para lavar roupas nos alojamentos. Esse documento é de 78, então, assim, está todo vapor a construção da usina. Aí, mudando agora um pouco de assunto, eu vou falar
sobre a estrutura repressiva e a militarização do canteiro de obras, e fala um pouco das assessorias especiais de segurança de informação. E ela é responsável pela maior parte de documentação no qual eu tive acesso, que são os pedidos de busca e outros documentos que vai vasculhar a vida desses trabalhadores. E aí eu trouxe um documento do qual quem trabalha com o sistema é a Justiça Amar, né, que ela aprofunda desde a criação, o surgimento. Um documento para mostrar como que Itaipu está dentro da lógica mesmo do Sistema Nacional de Informação, que dá para vocês verem que dentro da estrutura do SSNI, a Itaipu está inserida com essa agência dentro dessa estrutura de comunicação. Então, ela está bem enraizada dentro dessa comunicação, né? Então, ela está bem estruturada. Tanto que a gente tem uma documentação da própria empresa que define o que são os pedidos de busca. Então, ela é consciente do que ela está coletando ali dentro dos trabalhadores. Aí eu trouxe alguns exemplos de ficha da Itaipu Nacional e da Unicom. Então, assim, é uma série de documentos nesse sentido. E aí ele é muito interessante porque a partir dele a gente consegue traçar qual que é o perfil do trabalhador que essas empresas estão querendo dentro de um plano. Vou acelerar aqui rapidinho. Esse é o informativo Unicom, que é um jornal empresarial, no qual vai falar das metas do concreto. Aqui é muito importante falar sobre o papel dos feitores, dos subcarregados, porque eles vão ter um papel de violência e disciplinamento dentro do canteiro de obras, contato direto com os trabalhadores. E aí você tem um jornal que faz oposição a isso, que é o jornal Nosso Tempo, que vai falar de alguns casos que eu trouxe com mais destaque, que é o Arnaldo Camargo de Freitas, que foi demitido por conta da sua posição política. O Lange também faz, ele é biólogo, então faz toda uma denúncia ambiental com relação a isso. O caso mais, assim, com mais repercussão nacional, que é o caso do José Jupim, né, que ele vai ser morto porque ele estava preparando você para mostrar os casos de corrupção dessa empresa. E aí, já caminhando para a gente concluir, aqui são alguns órgãos que a Itaipu tem muita documentação que está com esses órgãos, apesar de existirem outros também, às vezes são os que têm maior circulação de comunicação, e aí destacar o Centro de Inteligência da Marinha e o Serviço Nacional de Informação. Aqui são dois casos de trabalhadores estrangeiros, né? O primeiro, ele é uruguaio, que ele está no Mato Grosso, e a Itaipu está fazendo, né, vasculhando a vida dele atrás dele, porque ele estava conspirando contra o Itaipu, enfim. E esse daqui é um trabalhador chileno também, que está sendo perseguido pela Itaipu por conta das suas posições políticas. E aqui essa daqui é a documentação relacionada aos trabalhadores estrangeiros, então eles têm nomes, a quantidade de trabalhadores. Aqui são algumas das principais práticas de violações de direitos humanos, que são os acidentes ocorridos no canteiro de obras, pedidos de buscas, perseguições, a repressão agressiva aos trabalhadores, o apagamento da memória dos trabalhadores ao longo da obra, a falta de acesso da documentação da Itaipu e o monitoramento de estrangeiros. Aqui algumas imagens para a gente ver o tamanho da obra, né? E assim, a falta de equipamentos de segurança, né? Então é um ambiente bem hostil para o trabalhador. Aqui eu trouxe também uma documentação que fala sobre os acidentes de trabalho, então a gente tem acesso a esses modelos, quais são as causas, né? A periodicidade. Já caminhando para o fim, aqui são as formas de responsabilidade empresarial específicas dos trabalhadores, tem as questões ambientais, dos povos originários, mas com relação aos trabalhadores, já para finalizar mesmo, é importante a gente fazer a criação de um centro de memória da construção da usina de Itaipu, porque para quem já foi lá ou visitou o site, tem todo um turismo da Itaipu, da qual não toca nos trabalhadores, não toca dos danos ambientais, que tem toda uma mudança do microclima daquela região, né? Então, a construção de um monumento em memória dos operários mortos na construção da usina, a abertura dos arquivos de Itaipu, a publicização por parte da empresa de número de operários mortos durante a construção da barragem, demais consequências sociais da construção, e fazer de Itaipu como um espaço de memória, né? Um lugar de memória da classe trabalhadora.
E aí, para finalizar, eu acho que é mais do que fundamental a gente estar sempre lutando e debatendo sobre essa questão da memória, verdade, justiça e reparação, né? Porque com o caso de Itaipu é tão horrível que a gente vê na documentação que às vezes a gente esquece que quem estava ali eram seres humanos, né? E que levavam suas famílias nessa falsa perspectiva de milagre econômico. Então, assim, é ditadura, nunca mais. Obrigada, gente. Excelente, Paloma. Passou 37 alguns resultados do meu pós-doutorado da comunidade na UF com a supervisão da professora Branca. Eu sou a Graça da Casa, na verdade, porque o professor Rafael estava na minha banca. Eu preparei um textinho para vocês pensando nessa questão do tempo, porque o Rafael já tinha alertado que estava um pouco apertado por e-mail, e também porque acredito que tem algumas informações que já vão ser, como eu falei, que eu concluí, mas só para situar a gente um pouquinho, essa questão do recorte, porque, na realidade, quando eu terminei a tese, eu fiz muitas perguntas em torno dessa questão ambiental ligada ao trabalho, porque a minha tese, na verdade, ela é relacionada às relações de gênero com os trabalhadores do seringal, famílias que foram para a região, e aí eu trabalho de continuidade, porque eu vim bem fazendo isso desde a graduação. E aí cheguei na tese, muito focada no trabalho contínuo, e aí eu preciso falar porque da onde vem as minhas entrevistas que eu uso agora também no pós-doutorado. São pessoas que trabalharam em comunidade. Tá voando bichinho aqui em cima de mim. Ai, que bom, eu tô achando que sou eu, porque eu fico não me falou. Dá uma coisa. Aí essas famílias foram entrevistadas durante a minha tese. Infelizmente, agora no primeiro que o pós-doutorado ele é menor e é mais para responder uma questão muito pessoal minha, que eu tinha comentado inclusive com o Rafael acabou me ajudando um pouco depois da defesa da minha tese. E aí, eu escolhi esse recorte de 66 porque é o período que eu trabalhei anteriormente, é quando é extinta a SPEG, que é um órgão de recuperação para a Amazônia, quando acaba a questão do segundo ciclo da borracha. E aí, quando eu entrevistei essas famílias, neste período que trabalharam, neste período em áreas de seringais, e aí eu só para situar que as áreas de seringais são áreas onde tem, não é só a extração de seringa, tem vários trabalhos ali inseridos, como coleta de castanha, pesca, e só para situar também, deixar bem claro que eu estou dentro das matas amazônicas. Comunidade, eu entrevistei essas pessoas já morando nos municípios, aí eu citei alguns aqui, Anuí, Guariba, Nacapobu, Paulinho, que são os que mais aparecem no meu trabalho hoje, mas na tese eu trabalhei outros também. E aí, a SPEG termina em 66 e é criada a Sudão. E aí está muito ligada a Sudão o que eu venho construindo hoje. Por isso recorte, 66, porque é a extinção da SPEG, início da Sudão, e aí foi quando eu comecei a perceber dentro das entrevistas que está tendo uma questão ambiental ali muito forte, mas que eu trabalhei na tese, mas não foi o meu foco central, porque eu estava muito ali em volta do trabalho feminino nas regiões de seringais, em comunidades da Amazônia, né? E do Amazonas. Eu cito a Amazônia para situar o contexto, mas eu falo comunidade do Amazonas. E aí a minha principal pergunta no pós-doutorado foi um pouco isso. Até que ponto, na verdade, como essa expansão do governo militar ele vai interferir na vida dessas famílias que estão ali trabalhando, porque tem uma literatura que diz que acabou o segundo ciclo da borracha, todo mundo se retirou, isso não é verdade. Tem muitas pessoas que continuam ali trabalhando, tanto que as pessoas que eu entrevistei são já uma segunda geração, que são nascidos de imigrantes, mas também muitos imigrantes, sobretudo no Ceará. E aí essa é uma questão principal dentro do texto que eu estou construindo agora para o pós-doutorado, e como essa degradação vai interferir no trabalho dessas pessoas. Por que acontece? Eu trabalho com um ponto de vista de um trabalho agroflorestal, as SAFs, que é você se utilizar dos recursos da floresta para sobreviver. No período anterior, tinha a questão do patrão, dos barracões, e aí tinha um controle. Quando vai para a década de 50, essas famílias experimentam, e aí eu estou já citando as minhas fontes. Elas experimentam uma certa liberdade
em termos de produção, porque não tem mais aquele controle em relação à roça, fábrica de farinha, coleta, entrega, você não tem, você pode vender aos arredores. E quando chega no governo militar, isso começa a acontecer conflitos que vão ser violentos diretamente ou indiretamente. Coisa que eu comecei a observar agora, mas para dar conta disso, eu fui para os relatórios do governo, que eu uso fontes orais, mas eu uso essas documentações também. Os planos da Sudan são muitos para esse período, para o Amazonas. E aí os documentos da Pastoral da Terra também vieram como eles estão digitalizados. E aí eu encontrei alguns, tem muita coisa para parar, tem muita coisa escrita para ser parar, mas eu encontrei alguns relacionados às comunidades do Amazonas, que aí tem esse conflito mais direto, são boletins que contam toda a questão da denúncia referente a esses empresários que agora estão... Eles continuam chamando, os meus entrevistados continuam chamando de patrões, mas são empresários que estão vindo agora através das políticas do período da ditadura, que também vem escritas nesses planos. É o objetivo dos planos. Por que planos? Gente, eu ia seguir o texto. Mas ok. Porque, eu acho que não vai dar tempo, mas ok. Por que planos? Porque assim que ela é criada, que é uma instrução da Mercor, com a operação Mercor, é o Ministério Extraordinário para a Coordenação dos Organismos Regionais. E aí eles têm metas, segundo a Mercor, que são direcionadas à Operação Amazônia. E aí, nesse sentido, vem a criação da Sudan, e a Sudan é um órgão que vai ficar ali como principal, tanto para fazer esses planos de recuperação, e aí eles usam muito a palavra integração, vou colocar entre aspas, porque eu fui falar numa outra interpretação integração e acharam que era o termo meu, não é. Eu estou usando essa palavra emprestada dos planos. E aí foram feitos muitos planos nesse período, perdão, da década de 60, no governo militar já 70, mas eles são passíveis de mudança. Então, o que eu mais acabei me aprofundando foi o primeiro plano e o segundo quinquenal. E nesses planos, bem descrito, tanto também na questão da operação também, é uma preocupação que haja um desenvolvimento na região relacionado à questão da agricultura, mineração, indústrias, e quando eles incentivam isso, eles acabam afetando diretamente essas comunidades. Porque agora o que vai acontecer? E aí, só para situar voltando aqui, aí eu vou falar para vocês que eu acho que vai ficar mais claro. A Sudan deveria garantir que o plano deveria funcionar, assim como fiscalizar a verba destinada à valorização econômica da Amazônia. Nesse contexto, ela passou a ter um papel essencial na integração e desenvolvimento da região. Integração, ok, né? Criado o primeiro plano quinquenal de desenvolvimento elaborado pela Sudan, que funcionou entre 67 e 71, e a gente tem outros que eu vou falar mais adiante. Esse plano visou, aí aqui, em linhas básicas, o plano estava voltado para o levantamento de recursos naturais, ampliação de redes de transporte, comunicação, melhoria de condições sanitárias, de habitação e educação, diversificação do extrativismo, melhoria de abastecimento e assim sucessivamente. Acho que eu acabei falando isso no início. O primeiro plano quinquenal de desenvolvimento foi organizado durante a gestão do general de divisão Mário de Barros Cavalcante, sendo responsabilidade da Sudan seu funcionamento. O plano seria contínuo, ou seja, passível de mudanças e revisões. E a gente tem os outros planos de 72 a 74, o segundo de 75 a 76. E aí, o que acontece quando a gente vai para esses planos? Eles têm uma dinâmica de se explicar. Primeiro que eles criticam muito o trabalho que já é realizado pelos regionais, pelas pessoas que ali já moram, né? Eles falam que é um método rústico, inapropriado, que não vai trazer desenvolvimento para a região se continuar daquela forma. Então ele acredita primeiro que tem que aumentar a mão de obra, e aí é uma questão muito forte do meu trabalho. Eles trabalham muito com essa questão de um vazio na região, e eles usam esse... que na verdade para a nossa região, eu sei de lá, tá gente? Isso que eu falei para a nossa região, esse discurso já desde muito antes do 19, ele vem sendo usado como uma forma de ir incentivando e não tomando tanta conta, como se jogassem projetos que passassem por cima das regiões que eles moram. Os povos tradicionais, por exemplo, já tem muito trabalho em relação a isso, e com os ribeirinhos e outras comunidades que moram ali, não é diferente. E aí, quando ele incentiva esse tipo de prática,
nos planos é muito engraçado, mas não é engraçado porque é comum, na verdade, nos planos que são construídos desde a década de 50 até esse período militar, eles vêm com essa dinâmica que eles mostram que dá para ter um desenvolvimento, por exemplo, referente à agricultura. Eles falam que é necessário extrair madeira, mas é necessário ter um plantio. Ao passo que eles criticam a forma que o trabalhador trabalha, porque ele faz isso já. Ele já tem essa preocupação com o meio que ele está vivendo. Essas famílias, né? Trabalhadores e trabalhadoras. Né? Mas, no entanto, quando a gente vai para a documentação e para as fontes orais, para a documentação da Pastoral da Terra, você percebe que, na verdade, houve um avanço enorme na questão da degradação na região. Até o próprio INPE, que hoje também estou usando a documentação do INPE e do IBGE, mas no INPE, que inclusive o primeiro monitoramento do INPE é feito no período da ditadura militar, isso é em 1933, que é um projeto da Sudão. Entretanto, eles vêm com esse projeto de monitoramento ali da região para ver se realmente eles conseguiram obter uma das metas, que é a colonização, que eles usam essa palavra da região, que é um incentivo a que vá mais trabalhadores, porque a região é vazia, então precisa que outras pessoas entrem ali. Então, eles querem acompanhar isso. Só que no monitoramento que acaba aparecendo mais a intervenção da figura do homem ali naquela região, e como a devastação subiu muito naquele período, e aí já são os dados do próprio INPE, ou seja, o plano em si, ele vem com uma proposta que já mostra que seria de uma preservação, mas também de um desenvolvimento, mas e também é muito contraditório, porque ao mesmo tempo que ele incentiva essas práticas, ele incentiva que haja um desenvolvimento, vou usar essa palavra, muito mais um desenvolvimento sustentável, mas isso não vai ocorrer, até porque a forma que ele incentiva do próprio plano já é uma forma que é intensiva, por assim dizer. E aí quando essas pessoas, né, e aí quando eles vão entrando, aí eu vou botar aqui, percebe que esse processo de desmatamento ocorreu juntamente com o aumento do rebanho na região, que é outra questão que eles incentivam muito. Pois anteriormente, 60, tratava-se de 5 milhões de cabeças e ocorreu um deslocamento superior a 40% do rebanho para a Amazônia, que viera de todo o Brasil, isso tudo em menos de 50 anos, provocando um aumento da devastação. Assim como nos demais tópicos da cerca do extrativismo, chamamos a atenção para a forma que seria retirada da região, pois estariam preocupados em não degradar, o que na realidade não ocorreu. Em suma, no período da ditadura militar, houve uma acentuada e crescente degradação. Aí tem a questão do INPE, aí usando esses dados, percebemos através da análise das entrevistas e dos documentos da Pastoral da Terra relacionados ao Amazonas que, no pós-guerra, essas famílias que vivem em sistemas agroflorestais e retiram da mata, dos rios, sua sobrevivência, incluindo o serviço de roça, que, por se tratar de subsistência, degrada muito menos se comparado à agricultura intensiva. À medida que a região vai sofrendo desmatamento, ocorre um relato, depoimentos, onde chamam a atenção para embates desde mais leve, onde, por exemplo, com a comunidade do Rio Manacapuru, exigem que invasores se retirem da terra e parem de derrubar as árvores. Nesse período, que está mais para 60, que a Sudão já está em voga, né? Eles ainda conseguem assim, os enfrentamentos de tentar retirar essas pessoas, só que eles não há um combate, eles se retiram, mas eles sobem o rio ou descem o rio, então esse processo de degradação continua. Ocorre também medidas de enfrentamento mais pesadas, onde, segundo fontes da Pastoral da Terra, a invasão de terras onde moram comunidades e construção de fazendas para abrir estados com o apoio do governo militar, ignorando as populações que ali moravam. Outro ponto que julgamos um ponto principal para responder às perguntas que foram feitas no início do trabalho foi justamente a retirada dessas famílias, porque ocorreu um avanço da devastação de fato e efeito nessas regiões estudadas. Essas mudanças interferem no meio ambiente, ao interferir de modo negativo, torna difícil a sobrevivência nessas regiões. As famílias alegam que, além das invasões para derrubar madeira da região onde moram e em regiões próximas, a caça fica escassa, pois os bichos fogem, mas podem ter morrido também. Isso é um grifo meu, porque eu ainda estou vendo como é que eu trabalho. Os rios também são prejudicados. Como viver no lugar onde essas famílias tiram seus modos de sobrevivência da mata, ou seja, há uma alteração, então não tem como sobreviver. A princípio, eu ligava muito a retirada delas à saúde, porque era uma questão muito latente, né? Mas é uma outra questão a ser estudada.
Mas aí, conforme foi avançando o trabalho, eu fui percebendo que não, que ainda que não houvesse, houve um enfrentamento mais violento, mas ainda que não ocorresse, eles acabaram se retirando porque ficou enviado vivendo nessas comunidades, porque eles foram degradando os rios, eles foram desmatando. E aí foi uma coisa que começou a aparecer muito nas entrevistas, que foi a palavra fome. Que ainda que houvesse esse controle, no período anterior, por parte dos patrões, era uma coisa que, por exemplo, os imigrantes, que foram os que mais entrevistei nesse primeiro período do doutorado, eles falaram que ainda que houvesse esse controle, eles conseguiam burlar o sistema do barracão com as coisas da mata. Eles produziam mais caçando, tinha a questão dos rios, então não tinha muito essa questão da fome. E na entrevista eles falam que não estão conseguindo mais se alimentar, porque a caça está muito escassa, a questão da coleta de fruta do foi afetada. Quando você, na história do meio ambiente, a gente já vem falando essa questão do antropoceno, então quando você começa a interferir, você vai interferir em toda uma dinâmica de trabalho. Então eu acabei ligando um pouco o meu trabalho, essa questão agora da história do meio ambiente, mas da história social do trabalho também, para tentar entender como esses processos de degradação foram alterando a vida dessas comunidades. Bom dia a todos. Bom, a minha pesquisa trata de estudar e analisar qual o papel do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras no governo Geismann. Sou aqui da casa, sou mestrando aqui no PPGHS, fiz faculdade também aqui, e sou orientado pelo Rafael, justamente por causa desse eixo da ditadura militar e da história empresarial. Bom, alguns pontos iniciais da minha para entender o que eu estou pesquisando é justamente entender, o ponto principal é entender a relação entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento científico. Ou seja, a transformação econômica, principalmente que a gente tem no governo Geismann, marcado pelo segundo PND, pelo aquele novo eixo desenvolvimentista, e como isso se desenvolve dentro da Petrobras e do centro de pesquisa, né? Ou seja, qual foi o papel do centro de pesquisa nesse novo plano e qual foi as intenções do governo militar para ele. A ditadura militar, em relação à Petrobras e ao centro de pesquisa, pensando também como ocorreu o processo de intervenção, tanto na questão dos projetos e do que era desenvolvido ali dentro, quanto também na questão do monitoramento, da relação pessoal que ocorreu ali, porque, assim como diversas outras empresas, que também estão sendo responsabilizadas, a Petrobras tinha também uma assessoria ali ligada ao SNI, que era a Divisão de Segurança Interna, e essa divisão de segurança interna também atingia a superintendência do centro de pesquisa e os funcionários, cientistas de laboratório. Alguns casos até de perseguição e de desligamento, que eles chamavam. E muitos casos de investigação. Bom, primeiramente eu gosto de falar um pouco sobre o início da Petrobras e alguns reflexos que isso dá na ditadura militar e no centro. Bom, primeiramente a criação da Petrobras é marcada por esse conflito, né, entre nacionalistas e liberais, que atinge diversos setores da sociedade, principalmente também os militares. Né? É um debate que ocorre dentro também da Escola Superior de Guerra, né? Alguns generais defendendo um processo de nacionalização do petróleo mais rígido, outros defendendo a exploração do petróleo pelas vias liberais, e isso ecoa também no bloco militar, principalmente no que a gente diz respeito à relação entre o setor do capital multinacional com o interesse na Petrobras, e também de empresas do petróleo que tinham interesse na relação entre o governo e a exploração de petróleo. E com o surgimento da Petrobras, né, que veio depois de um processo de nacionalização meio dividido,
surgem também os primeiros cursos de aprimoramento e exploração e refino de petróleo, né? Pelo Senado, que era o Centro de Aperfeiçoamento da Petrobras. E esses cursos de aperfeiçoamento já colocam uma marca interessante na Petrobras, que é no centro, que é uma das metas para analisar isso, que é a forte relação entre a Petrobras e as universidades brasileiras. No caso, em 55, que surge o Senado, marcado fortemente pela antiga Universidade do Brasil, que é a UFRJ, né? Tanto que isso dá base para o surgimento do CENP, que é justamente na área do Fundão, né? Que considera-se tudo ali cidade universitária, né? Né? Eu acho a gente consegue ver a importância dessa ligação entre universidade e Petrobras justamente pelo diferencial que ela se mostra, não ainda nos anos 50 e 60, mas nos anos 70, que é um dos motivos da escolha desse recorte, né? São dois, eu vou mostrar agora. Primeiro, o governo Geisel e essa questão da abertura pelos métodos científicos, ou seja, a gente tem conhecimento hoje que o governo Geisel manteve as estruturas de investigação, de repressão, similares a governos antigos, como o Médici e o Costa Silva. Porém, a política econômica do Geisel já apresenta uma diferenciação devido ao esfriamento, digamos assim, do milagre econômico. Já os sinais de uma queda do crescimento do PIB, né? Um aumento forte da dívida externa, mas também pelos efeitos, e é uma das causas que eu escolho esse recorte, que é os efeitos das duas crises do petróleo, principalmente em 73, que foi massiva e que faz com que eu precise observar também o contexto geopolítico desse período, né? Que afeta diretamente, eu não consigo colocar os dados, mas afeta diretamente a necessidade de investimento na exploração de petróleo dentro do Brasil, assim como também da produção de derivados, né, como gasolina, diesel, solvente, também de cunho nacional. E aí entra o segundo PND, né, uma parte do PND, que se chama Brasil Potência, que leva em consideração um investimento em indústria de base, também na indústria petroquímica. Isso nesse meio, a indústria petroquímica, né? E analisando esse contexto geopolítico, para contextualizar a pesquisa, eu vejo pelas análises do Luiz Bandeira, fui até o Kissinger, e vejo que o Brasil era um fator importante por causa do estrangulamento do mercado árabe de petróleo, né? O mundo ocidental tentava buscar um novo mercado que pudesse equilibrar a balança de petróleo e também de dólar. Bom, aí eu entro no centro na ditadura militar. Primeiramente, o desenvolvimento de pesquisa no centro, nesse momento, se torna muito focado em exploração e refino de petróleo, principalmente no eixo offshore, que é chamado em águas mais profundas. Em alto mar, essa exploração desenvolvida tanto pelo eixo da engenharia, também pela geologia, fez desenvolvimentos que montou a estrutura econômica de petróleo do Brasil, ao qual hoje a gente a nossa produção de petróleo é baseada, a grande sua maioria, em offshore, em alto mar, né? E aí eu coloco um outro processo forte nesse período, que é o processo de craqueamento de petróleo, desenvolvido no centro de pesquisa, que é o processo seria legal anotar aqui, mas é o processo de você quebrar as cadeias de carbono do petróleo para que você utilize tenha a máxima utilidade, né, da extração e principalmente do refino, né? Acho que o petróleo é montado em cadeia de carbono, de hidrocarbonetos, que os cientistas do centro de pesquisa, com o suporte já dos cursos de aperfeiçoamento, principalmente vindo de conhecimento estrangeiro, aí tem contato, né, cientistas como Ford Campbell Williams, né, como o Link,
que fizeram parte da Petrobras nos anos 50, nos cursos de aperfeiçoamento, trouxeram ideias e tecnologias que ajudaram a sustentar esses novos avanços científicos no processo de refino, que eles chamam de processo de craqueamento do petróleo, quebra dessas cadeias, né? Aí tem a divisão de tecnologia de refinação e a superintendência de exploração e produção foram as que mais receberam atenção, justamente porque demonstraram um avanço, principalmente na área de geologia, para descobrimentos não somente de novas técnicas de exploração, mas como também novos poços e novas áreas de exploração, né? Então, qual foi, hoje nós somos um dos poucos países, se não o único, a explorar em alto mar e em alta profundidade, né? E eu faço primeiramente essa relação do choque do petróleo com o aumento dos investimentos em ciência e tecnologia da Petrobras e de exploração e produção, né? É importante contar essa questão da exploração e da produção. Existem países que exploram, mas necessariamente passam pelo filtro, que tem o que a gente chama de óleo cru, né? E aí eu coloco uma frase interessante de um engenheiro da Petrobras, que é o José Mauro Moraes, que ele escreve um livro sobre esse período, que é um livro que sustenta muito, que dá uma sustentação boa à minha pesquisa. Ele fala que, no caso específico da Petrobras, os desenvolvimentos tecnológicos requeridos para a produção em água profunda são realizados ou coordenados pelo Centro de Pesquisa, com o apoio de cerca de 100 unidades, 100 universidades, instituições de pesquisa e empresas produtoras de equipamentos fornecedores de serviços. Ou seja, ele já afirma que essa relação entre Petrobras e universidade é de extrema importância, né? Que estruturou novas técnicas e novos aprimoramentos na produção de petróleo. E aqui mostra o gráfico onde você vê que a curva, esse é o gráfico de investimento na Petrobras, esse é um gráfico da Petrobras, investimento de exploração e produção, ela dá uma guinada, começa a guinada em 74, justamente naquele eixo a subida do gás ao poder e a instalação do novo PND. Chega até 80, tem aquela estreada, né, uma década realmente difícil economicamente, e depois aí sobe até chegar ao ápice de 2008, no início da exploração do pré-sal. Mas o pré-sal já era discutido desde os 70. Né? Bom, aí vem a intervenção do centro. Eu acho muito necessário falar sobre isso, porque a ideia da minha pesquisa é mostrar também que o centro de pesquisa foi um eixo que foi atingido também pela ditadura. Não é um eixo externo, não é um espaço que, só porque eram cientistas, culturas e tal, não eram atingidos, né? Uma das minhas inspirações para falar sobre isso é o massacre de Manguinhos, que é aquele trabalho sobre a perseguição aos cientistas da Fiocruz, né? E bom, começo falando primeiro da divisão de segurança interna da Petrobras, que é o principal eixo que fornece fontes à minha pesquisa, né? No arquivo nacional estão esses arquivos, mas a marca tem permissões a viagens assinada pelo próprio Geisel, viagem para um congresso na Venezuela, que já na época era um grande produtor de petróleo, até crediário da geladeira na Ponto Frio, por exemplo. Né? O cientista comprou uma geladeira na Ponto Frio e isso a divisão de segurança interna tinha conhecimento. Né? A grande lista de fluxos de funcionários, que são listas de 600, 700 páginas, que mostram a grande rotatividade que havia ali, né? E, em alguns casos, perseguições que começaram desde 64 e continuaram o monitoramento e investigação até os anos 70 e posterior, que estão muito baseados, pode ser muito contado naquele dossiê. Aqui eu acho, falando dessa questão da intervenção e da perseguição dentro do centro, isso inicia desde 64, né? E mantém-se até os anos 70. Quando a gente vê, por exemplo, essa carta ao general, né, Cláudio Souza Lima, é escrita pelo superintendente do CEMP, onde ele diz cumprir uma ordem de serviço número 40, que
que bateu em diversas outras estatais e outros espaços do Estado, que ele vai alavancando o que os cientistas e funcionários do CENPES e vai classificando eles. Aí ele bota, por exemplo, possível tendência esquerdista e proselitismo. Quem ele classifica como possível tendência esquerdista é um cientista chamado Dorotami de Moura Leitão, né? Onde ele tem um livro de memórias ao qual eu tive acesso, onde ele classifica aquele momento do golpe como uma espécie de caça às bruxas, também da Petrobras, o qual também foi realocado para outra superintendência, né? E ele também foi classificado e investigado. Aqui tem um dos casos que eu mais consegui pesquisar, que foi o do cientista um químico de petróleo, que é o Nelson Brasil de Oliveira, que ele é investigado desde 1964 com a justificativa de possíveis ligações com os comunistas do Brasil. E eu finalizo a minha apresentação falando um pouco sobre os dois eixos, retornando um pouco aos dois eixos da minha pesquisa, né? Que é justamente essa relação de Estado e empresa, né? Com o capital mundial, com o capital multinacional, que a gente vê no trabalho do Dreyfus, né? O Dreyfus já dá alguns passos muito bons para a gente, né? Tanto que, observando mais a fundo aquelas listas de nome do Dreyfus, eu identifiquei o general Valdemar de Queiroz, que tinha ligações, que era do IPES, tinha ligações com o capital multinacional do petróleo, e ele é o primeiro presidente da Petrobras a assumir no período da ditadura. Tanto que o prédio da Petrobras tem nome dele. Né? E o Celso Furtado. Essa necessidade de buscar um economista vem exatamente pela essa questão do desenvolvimentismo e por essa questão de como funciona essa questão do desenvolvimento no capitalismo periférico, qual é o conceito que ele já cita nesse momento. Né? E eu estou buscando justamente essa relação entre o papel do centro de pesquisa o papel do centro de pesquisa para o Estado militar nessa questão do desenvolvimentismo. É isso, obrigado. Tá ótimo, Henrique, obrigado. Boa noite, bom dia. Desculpa que hoje eu tô meio ruim mesmo, tô com a dor de cabeça estranha, aí eu tô meio merda, você me desculpa. Não. Bom, queria primeiramente agradecer a oportunidade, que é sempre uma oportunidade, por mais que seja escasso o tempo, e realmente não dá pra gente aprofundar em muita coisa, mas é importante a gente expor nossas conclusões parciais, né? Gostaria de agradecer os professores que sempre apoiam o nosso trabalho, de todas as formas. Bom, gente, eu vou falar rapidaço. Na verdade, eu preparei muito mal, porque eu estou no período de entregar o texto de qualificação e também estou trabalhando alucinadamente, então se me desculpem mesmo qualquer coisa. Tá? Me chamo Arthur. Eu estou aqui fazendo o doutorado na História, meu orientador é o Gelson e a co-orientadora é a Sônia. Gostaria de agradecer ao Gelson e a Sônia pela confiança, né, no trabalho, pela paciência também, que a gente atrasa. Bom, minha pesquisa é sobre o cinema político independente do Estado do Rio de Janeiro, né? E como é a primeira vez que acontece, quer dizer, é a primeira vez que eu tenho uma oportunidade de trabalhar com financiamento, eu sempre trabalhei à parte, né, desses processos, mas sempre fazendo pesquisa, eu decidi radicalizar o processo, já que a gente dispõe de um incentivo, né, da FAPERJ, para ampliar o debate, né? Eu acho que essa que é a minha tentativa. A minha investigação sobre o cinema político independente do Estado do Rio de Janeiro, e eu estou trabalhando basicamente com entrevistas. Eu trouxe esses pequenos chumaços aqui, que é o primeiro tomo de entrevistas da minha pesquisa, mas são 3 tomos, né? Esse é o primeiro, que eu consegui fazer a transcrição com a Renata, que está fazendo a transcrição. São 50 entrevistas. Aqui tem a entrevista de... essa é o primeiro, né? Eu até botei que tomo ali.
o Alberto Senna, o Marcos Moura, que são lá de São Gonçalo, são daqui de São Gonçalo. Ana Ângela, Ana Maria Magalhães, não sei se vocês conhecem a Ana, trabalhou no Glauber Rocha, André Sandino, Cacá Diegues, Carlos Mozato, Cavi Borges, Clementino Júnior, Emílio Domingos, Bruno Quincas, Rafael Silva, Rosane Schwartmann. Rosane Schwartmann é uma pessoa super importante na TV Globo hoje. Silvio Tender, Tereza Gessoron, Vitor Bomozilla, Ana Ripper, que fez esse filme agora do Destino, e o Rodrigo McGee. Esse é o primeiro, mas o Tom eu vou organizar por categorias. Né? Eu ainda estou pensando nessas categorias. Eu botei aqui para vocês verem que eu já estou fazendo a divulgação, porque é muito importante a gente já mostrar os resultados para o público, né? Porque a internet é um espaço privilegiado. Né? Então aqui vocês podem ver, podem entrar no meu canal e tem todas as entrevistas que eu realizei. Essa propaganda maldita, esse maldito aqui. É um cretinho. Aqui as entrevistas, né? Vocês podem entrar aí no canal, aqui é o Silvio Tender, a Vitan, a Rosa Miranda, o Reinaldo Cardeneto, o João Arthur. São todas as entrevistas que eu realizei completas, tá? E eu acho muito importante disponibilizar isso porque eu estou fazendo um esforço sobre-humano para fazer essas entrevistas em ótima qualidade técnica, né? Isso é importante por quê? Por que eu estou inventando isso? Porque é importante a gente não pensar só na nossa pesquisa, né? A gente tem que disponibilizar esse material para futuros pesquisadores. E quando a gente grava uma qualidade técnica interessante, eu estava falando isso com a Sônia, né, que vai ficar lá no CTF, isso tem uma perenidade infinitamente maior, né? Quer dizer, é uma coisa realmente importante. O Sérgio Santeiro, são pessoas assim, extremamente relevantes para o cinema do Rio de Janeiro. Aqui tem 43, eu estou até pedindo desculpa para a Sônia, porque ela falou, cara, você tem que parar de fazer entrevista e escrever. Só que as entrevistas são a base do meu trabalho, né? E falta o quê? Falta a galera da distribuição, né? Isso é muito importante porque é um debate central da minha tese. Aqui está o cartaz que eu fiz no amigo. Na minha tese eu botei o rosto de todo mundo, né? Aqui. Aí tem uma mapinha do metrô e tal, e o recorte temporal, lá. Esse aqui é um vídeo que eu publiquei agora, que é um trechinho da minha tese, que fala sobre a miséria do meio artístico. Bom, então, assim, é muito pouco para eu conseguir me organizar, mas o meu foco aqui seria hoje falar sobre o cinema, a ditadura, né, os filmes que esses cineastas vêm produzindo sobre a ditadura. No entanto, né, por isso que é para a gente fazer essa pesquisa, bom, não consegui falar que todas essas pessoas são do estado do Rio, mas são na Zona Norte, Zona Sul, Baixada, São Gonçalo, Niterói e Centro. Né? Zona Sul, por exemplo, eu entrevistei 17 pessoas, Zona Norte 6, né? Vai por aí, vai. São Gonçalo 7. Só que nesse universo de 50 entrevistados, uma parcela muito pequena trabalha com assuntos relacionados à ditadura militar. E é sintomático, talvez, esse diagnóstico, porque são os mais antigos, né, que estão pensando nesse problema. Por exemplo, Carlos Pronzato, que na minha avaliação, na minha humilde avaliação, é um dos principais cineastas independentes vivos. Assim, é um cara extremamente relevante porque não pensa só o Brasil, né? Ele está em constante contato com as lutas da América Latina. Carlos Pronzato é um cara que já deve ter 66 anos e tem mais de 80 filmes, só para vocês terem noção, assim, como que o cara é sinistro. Carlos Pronzato, por exemplo, fez Marighella, né, Quem Samba Fica, Quem Não Samba Vai Embora, de 2011, Madres de Plaza de Mayo, Memória, Verdade e Justiça, de 2009, Calabouço, de 1968, né, Calabouço, O Tiro no Coração do Brasil, de 2014, e 1968, a Greve de Contagem, de 2018. Quer dizer, o Carlos Pronzato é um cara que está pensando na ditadura a todo momento e sempre relacionando os problemas atuais com o contexto ditatorial, né, e o contexto geral de dependência da América Latina. Isso também é muito importante. Né? O Luiz Carlos de Alencar, está até aqui, eu vou mostrar para vocês quem é o Luiz Carlos, cara muito importante também. Cadê?
Os Carlos. Esse aqui, ó, galera, é o Vladimir Seixas, que trabalha junto com os Carlos na Coro de Rato, e eles vieram da onde? Não necessariamente, mas vamos colocar assim, da produtora do Silvio Tender. Então, o Silvio Tender é um cara que catalisa uma galera do cinema independente, catalisa no ótimo sentido, porque ele é uma escola do cinema, sacou? E sai muita coisa interessante dali. Eu conheci o Vladimir Seixas na UF vendendo livro, e hoje o Vladimir ganha todos os prêmios internacionais de cinema, só pra vocês terem noção. O cara tá indo longe. Aqui o Luiz Carlos agora também. Esse cara aqui é o Luiz Carlos. Ele e o Vladimir fizeram um filme sobre. Como é o nome? Não é a primeira vez que lutamos pelo nosso amor, que é sobre a repressão aos homossexuais, às lésbicas, na ditadura. É um filme de 2022 que eu fui assistir em Botafogo, tá lotado, assim. O Godô Quincas, que na minha avaliação, esse cara aqui, ó, o Godô Quincas, que é um ator extremamente importante do cinema independente do estado do Rio de Janeiro, e o Godô é um cara que tudo que ele faz, basicamente, ele relaciona com o período da ditadura. Agora, por exemplo, eu vou produzir um filme dele, que é sobre o comício do Jango na Central. E o Godô só trabalha com improviso. Ele falou, Arthur, eu quero que você filme um filme. Eu falei, cara, tem que ter roteiro. Não sei o que. Então passar bem. Aí depois de 5 dias, falou, Arthur, não é assim, é porque eu faço filme independente. Eu falei, cara, eu vou fazer esse filme porque realmente eu acho que é importante a gente engatar no ritmo de produção para colocar essas suas produções, né, para o público. E a Lúcia Murat, né? A Lúcia todo mundo conhece. A Lúcia foi presa, torturada brutalmente, falou na Comissão da Verdade. Cadê a Lúcia? Também deixa a pessoa achar aqui. Aqui a Lúcia. Aí eu fui lá na produtora dela e tal. E a Lúcia, né, faz filme Que Bom Te Ver Viva, de 1989, Quase Dois Irmãos, de 2004. A Memória que Me Conta, esse acho que eu não assisti. É porque ela tem uma filmografia muito grande e eu estou vendo centenas de milhares de filmes, né? Então, assim, estou organizando isso na minha cabeça ainda. Mas eu fiz um corte aqui do Que Bom Te Ver Viva. E a Lúcia é uma pessoa extremamente importante no cinema. Apesar né, de haver uma questão que eu vou discutir na minha tese, que é essa discrepância entre essa categoria independente, onde orçamentos com um vulto maior, né, são considerados independentes, e aqueles que não fazem filme com nada também são considerados independentes. Então, Lúcia produz filmes com orçamentos mais onerosos, né? Mas ainda assim está dentro dessa categoria grande do cinema independente. Todos aqui estão, porque se autodeclara também, e porque de acordo com a minha análise também são, né? Por exemplo, a Malu de Martino faz filmes só pautados na questão de gênero, né? Eu acho que os filmes da Malu beiram em 5 milhões de reais no mínimo, né? E enquanto, por exemplo, cineastas como esse, Rafael Silva, fazem filmes com 3 mil reais, 5 mil reais, mas que são tão relevantes quanto todos os filmes que estão sendo feitos. Luciano Vidigal, que é um cara importantíssimo do Nós do Morro, né? Tem uma história incrível, e o Luciano fez 5 vezes papel com o Kaká, né? Até o Kaká mesmo está incrivelmente trazendo essa categoria de cinema independente, mas isso é uma questão que eu vou discutir profundamente, porque eu estou lendo ainda a tese do Luiz Alberto Rocha Mello, aliás, que escreveu um livro, uma tese sobre o cinema independente. Bom, então a filmografia em torno do golpe de 64 é ampla, né? E isso, de certa forma, é um ponto positivo, né? Já que a batalha pela memória é fundamental para que a sociedade, de forma geral, tome contato com as leituras e visões de mundo que não se coadunam com as interpretações midiáticas da classe dominante, né? Que não só ocultam o essencial, mas falsificam a realidade num claro ponto de criminalização da luta dos trabalhadores. 5 minutos. Então, bom, já que faltam 5 minutos, eu preciso exibir alguns trechos dos filmes que esses cineastas estão produzindo para que vocês tenham contato aí no superficial. Esse aqui é o Godot. Ai, meu Deus. Deu aqui. Rapidinho.
que está na HD, aí tem essa lentidão. A base você vê do proletariado e faz a questão da luta de classe. Quando você coloca os cineastas engenheirados no prelo. A gente também faz isso. A gente também tem distribuição. É uma luta de classe. Cinema é luta de classe. Enquanto virou operário e vai fazer cinema, ele está intervindo na luta de classe. Ele está intervindo como cinema verdade, cinema que expõe a massa proletária, que põe a botocúndia, que é o termo do Lobato, né? O país dos botocúndios, o país do Viva Gravata, o país do Jacatatu também está aqui, né? O Gilberto Godot é um cara extremamente inteligente, estudioso do marxismo, e tudo que ele faz está relacionado com a luta de classe. Isso aqui é um trecho do Jango, de 84 do Temer, na minha avaliação dos principais. Passando um pouco das 6 horas da manhã, quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Naquele dia, porém, ele rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional, despertando os políticos de uma sonolenta sessão de sexta-feira. Sem que nada em sua expressão dos seus gestos traísse a decisão tomada, Jânio compareceu à cerimônia do dia do soldado. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. O ministro da Marinha, Silvio Eck, soou o alerta. Dar posse ao vice-presidente João Goulart era levar o país a uma guerra civil. Estava montado o cenário para o golpe. Bom, esse é um trechinho do Jango. Quem não conhece a filmografia do Temer é obrigatório, né? Para conhecer o país. Isso é um trechinho do Marighella, do Carlos Gonzaga. Chegou aqui no Brasil assim, no final do século, aproximadamente, né? E se casou com uma negra. Né? Ele era italiano, claro, de olhos verdes, né? E se casou com uma negra. Minha avó era uma negra muito bonita, e com ela teve 7, 8 filhos. E ele era assim, uma pessoa assim, anarquista, ele era assim, contra, né? Eu acredito que aquelas primeiras lições de insubordinação, foram aprendidas por meu pai através do meu avô. Vou acelerar para vocês terem contato rapidinho. Esse aqui é o trecho do filme do Luiz Carlos de Alencar sobre a repressão do homossexual na ditadura. Fechou a casa, quando acendeu as luzes, e todo mundo em fila para entrar na raspatura e nos levar para a delegacia. Durante a ditadura, essa LGBTfobia assume feições mesmo de uma política de Estado. Você podia estar andando sozinho na rua e de repente a polícia chegava com a tua cara, achava que você era gay, de pai. Só o fato de existir já era uma missão. Nós tínhamos um tosco espaço de açougue em que nós podíamos encontrar outros corpos, mas você não tinha um espaço em que você pudesse se encontrar como um cidadão para pensar quais são os seus direitos. Desculpa, eu vou cortar por causa do tempo. Isso aqui que vão te ver viva da Rússia. Vocês acham que a gente é diferente? Só para fingir que nunca vão estar no lugar da gente. Gente, eu vou cortar para fazer uma fala rapidinho para fechar, que é o seguinte. Depois vocês assistem, né? Eu acho que assim, realmente é um compromisso que os historiadores têm que ter de conhecer a filmografia. Isso é o primeiríssimo ponto. Outra coisa é associar o conhecimento histórico ao conhecimento cinematográfico, e que ainda é muito precário nos departamentos, estou falando aqui da prefeitura, estou falando de uma forma geral das universidades. Eu não consegui falar sobre o caráter desses filmes. Eu queria entrar na questão política e teórica. Isso é muito complicado, muito complexo, que exige uma crítica mais aprofundada. Mas é mais ou menos assim, um panorama que eu consigo trazer para vocês.
Maravilha, Arthur, obrigado. Então agora a nossa última apresentação da Marina. Marina. Marina sempre daquele Abraça Paris, ela faz uma homenagem ao West, né? Naquela canção da Praça Paris, na Feminina, que faz uns quadrinhos, mas não é que eu coloquei. Esse que aparece no. Tem muito bom na gravação querendo o tema do cinema, da cinema. Vamos pensar se você fazer uma oficina para gravação. Seria excelente. Fazer uma oficina e vocês, pelo menos uns 3, fazer uma. Tem mais. A gente está tentando. Então, filmar. Fica que eu pego lá na sala? Não. Queria uma folha sobrante. Folha que é as folhas que você usou para apresentar. Obrigado. Não, cara. Pode usar. Isso aqui é um rascunho. Tem uma lá, não. Pega uma branca. Faz anotações aí. Eu não tenho tanta coisa sobre isso. Senão eu vou me encontrar. Tá ótimo. Bom dia. Esqueci o microfone. Perdão pela minha voz fanha, acordei dorminte hoje. Bom dia, meu nome é Marina, sou doutoranda aqui do programa, fiz mestrado aqui também. Sou orientada pelo professor Daniel Pinha e co-orientada pela professora Sônia. O trabalho que eu vou apresentar hoje é um desdobramento da minha dissertação, na verdade. Ele é basicamente uma mistura entre o segundo e o terceiro capítulo. E a minha preocupação é essencialmente entender de que maneira esse contexto de fortalecimento do negacionismo histórico sobre a ditadura militar afeta o nosso fazer enquanto professores de história, né? Enquanto professores do ensino básico, principalmente, né? Que é o foco da minha pesquisa. Primeiro, eu queria apresentar o que eu estou entendendo como negacionismo histórico. Óbvio que essa é uma visão muito simplificada. Se vocês quiserem minha dissertação, tem uma discussão melhor sobre isso. Mas eu já queria deixar assim, claro que, em suma, para mim, a operação negacionista está relacionada a essa distorção e falsificação dos fatos, que tem um objetivo específico, que é a desqualificação das produções realizadas pelas ciências sociais. Estou falando aqui do negacionismo histórico, né? Especificamente. Então, ele está relacionado a uma distorção e falsificação, ou seja, está relacionado a uma produção direta, né? O negacionismo, ele é um discurso que se torna ação. E um outro fator muito importante para mim do negacionismo histórico é que ele é um fenômeno político e social. Essa é uma chave muito importante para mim, tanto na dissertação quanto agora na tese. Eu trabalho sobre essas duas perspectivas. Ele é social porque a narrativa negacionista afeta diretamente as sociedades que são referenciadas por ela, né? Então, por exemplo, quando existe o negacionismo sobre o Holocausto, a gente está falando de vidas de pessoas, de violências contra as pessoas que estão sendo negadas, né? De vivências que estão sendo apagadas. Então, ele é social e ele é especificamente político porque, primeiro, ele nasce em um contexto político, que é esse contexto do pós-Segunda Guerra, muito ligado aos governos de extrema-direita. E aqui no Brasil ele também está relacionado a esse contexto político. E aí o que eu entendo, né? Muito amparado assim, pela professora Valim, por essa galera que está pensando o negacionismo na atualidade, eu entendo que esse fator político do negacionismo está relacionado à defesa de um projeto de poder, de um projeto de sociedade. Eu estou falando rápido porque o meu foco não é fazer essa discussão, mas sim falar dos professores, né? Afinal, meu trabalho é sobre a vivência deles. Então, mas eu entendo que é importante falar sobre o negacionismo como uma ferramenta política, porque por causa dele ser uma ferramenta política que faz com que o nosso trabalho, enquanto historiadores, enquanto professores, seja diretamente afetado. Então, aqui eu trago uma citação do Moraes que fala sobre essa relação entre o negacionismo e a construção de um projeto de sociedade, né? Então, o negacionismo não é, como eu disse, ele não é só um discurso, ele é ação, mas ele está relacionado a uma defesa de sociedade. E qual sociedade é essa, né? No caso do negacionismo sobre a ditadura, é uma sociedade sem os chamados inimigos de Estado, né? Uma sociedade sem os terroristas, enfim.
E aí, já me aproximando do meu objetivo principal, eu busco trabalhar como isso se relaciona com os professores de história, né? Então, tá bom, Mariana, a gente entende negacionismo, entende que ele faz parte de um projeto de sociedade, mas o que os professores de história têm a ver com isso, né? E a minha primeira chave de pensar isso é o movimento Escola Sem Partido. Para mim, e para muitos autores, né, com os quais eu me baseio, o Escola Sem Partido é um dos primeiros movimentos na história recente do Brasil que inicia uma campanha contra os discursos dos professores de história, que inicia um processo de desvalorização do nosso ofício. E esse processo, para quem conhece o movimento Escola Sem Partido, é iniciado pelo advogado, esqueci o primeiro nome, Najib, Alexandre? Miguel Najib, exatamente. Ele é iniciado pelo ministro Miguel Najib nessa perspectiva de que a sala de aula e a aula de história, a aula das humanidades, é uma ameaça à criação que as famílias dão para os seus filhos. Então, eu entendo que esse primeiro momento de questionamento do ofício do professor de história, né, do professor em geral, porque é um momento que se inicia um movimento político contra o que acontece em sala de aula, e muito pautado por essa ideia do marxismo cultural, que é uma noção de que o marxismo, os esquerdistas, os comunistas, eles saem do campo político e vão para o campo cultural, no sentido de produzir narrativas filmográficas, produzir textos, produzir notícias de jornal, produzir aulas de história pautadas no marxismo, né, no que eles chamam de marxismo, porque a ideia, então, desse marxismo cultural, na visão deles, é doutrinar através dos espaços culturais. Então, a escola está dentro desse movimento. Eu coloco o Escola Sem Partido em ligação direta com o bolsonarismo, porque eu entendo que o bolsonarismo, além de se aliar muito ao Escola Sem Partido, ele bebe muito dessa fonte, ele bebe muito dessas pautas para ganhar o eleitorado. Então, não é à toa que o Escola Sem Partido começa em 2004 como um primeiro projeto de lei, mas o seu protagonismo na cena pública, ele acontece a partir de 2015, 2016, e chega no auge ao longo da campanha do Bolsonaro, né, onde o Escola Sem Partido é frequentemente citado. Então, eu não consigo desvencilhar o Escola Sem Partido do bolsonarismo, do fortalecimento do negacionismo histórico, porque, para mim, eu entendo que o bolsonarismo se apropria do negacionismo histórico para construir esse projeto de sociedade que eles defendem. E aí, eu chego na parte principal do meu trabalho, assim, que foi a luz da minha vida quando esse livro foi recomendado para mim na qualificação do mestrado, que é o livro do professor João César de Castro Rocha, professor lá da UES Maracanã, e ele trata sobre a guerra cultural e a retórica do ódio. E eu vou tentar explicar, assim, muito rápido o que é essa guerra cultural, o que é essa retórica do ódio, porque para mim elas são chaves muito importantes para entender o bolsonarismo e para entender principalmente a manifestação desse bolsonarismo na sociedade. Então, em breves palavras, a guerra cultural, ela parte dessa ideia de que, apesar da ditadura ter acabado, né, eles não chamam de ditadura, quando a ditadura acaba, as esquerdas vencem no projeto cultural, então também está relacionado a esse marxismo cultural. Então, para eles, a ditadura venceu, né? Assim, os militares venceram, eles conseguiram poupar o Brasil de um avanço comunista, mas eles perderam, a partir do final da década de 80, eles perderam porque os esquerdistas, de novo, tomaram conta da cena cultural, da cena educacional. Então, essa guerra cultural, que está muito presente nessa ideologia bolsonarista, ela é basicamente uma chamada à atuação. E como é que eles atuam em relação ao âmbito cultural? Através do negacionismo, através da produção de narrativas sobre a história. E aí você imagina uma guerra bem no sentido literal mesmo, não literal, uma guerra fria talvez, né? Que nesse sentido deles entenderem que existe uma ameaça que vem desses professores, que vem dos jornalistas, que vem de toda essa galera que atua no âmbito cultural, e essa ameaça precisa ser combatida. Então, existe esse pensamento de que as narrativas dos professores, a narrativa desses esquerdistas precisa ser combatida. E uma das formas deles fazerem isso é através da produção de narrativas que eu estou chamando de narrativas negacionistas sobre a história. E aqui, passando rapidinho na parte da retórica do ódio,
que é basicamente a maneira como eles lidam contra a opinião contrária, né? Então, como os bolsonaristas se relacionam com as pessoas que eles não concordam, né? É chamando de inimigo. E aí eles não só chamam de inimigo, mas também reduzem esse inimigo ao papel de uma pessoa ser eliminada. E aí isso pode chegar em vias físicas, né? Como a gente já viu ao longo das eleições, diversas violências físicas, diversas mortes acontecendo por esses motivos políticos, mas também é uma eliminação no âmbito de legitimação também, né? Então, como é que eles eliminam, a partir do momento que eles entendem que o professor é um inimigo, como é que eles eliminam esse professor? Eles eliminam fazendo campanha para a demissão daquele professor, eles eliminam postando vídeos sobre esse professor na internet, acusando, até o momento que esse professor chega no momento de esgotamento completo, né? E aí, dois caminhos, ou o professor desiste, e ele fala assim, ok, é uma luta vencida, eu não vou mais tratar sobre ditadura em sala de aula, ou o professor continua ali tentando dentro dos seus próprios meios. Não sei quanto tempo eu tenho, mas eu quero chegar aqui na minha parte principal, que é a fala dos professores. Né? E aí eu começo com o professor todas essas entrevistas aconteceram para a minha pesquisa de mestrado, e o professor foi meu professor na educação básica, então foi uma entrevista muito especial para mim. E aí eu escolhi começar com esse trecho, peço licença para ler aqui. Em 2016, quando começa a crise do governo Dilma, e esse eixo de tempo que vai da queda de Dilma até a eleição do Bolsonaro, ocorreu um fenômeno que é muito interessante. Você foi minha aluna, foi testemunha disso. Até esse período de tempo, entre 2016 e 2018, processo. E aí, sobre o primeiro contato com o negacionismo, isso é uma questão chave para a minha pesquisa, porque a minha hipótese principal é que essa mudança na figura do professor vai afetando a vivência do professor no mesmo recorte específico, que é a partir de 2013. E isso se confirma em todas as entrevistas, né? E aí o professor segue. Eu não via muito negacionismo sobre a ditadura naquela época, na época da formação dele. Acho que alguém em 2005 falasse que a ditadura não aconteceu, ela seria execrada. Esse é um fenômeno perverso mais recente. Não lembro de professores tratando isso na minha graduação. Lembro de alunos negacionistas no campo da história. E lembro da revolta que essas pessoas geravam pelo negacionismo. Mas, academicamente, o negacionismo eu só vim tratar recentemente em aulas do doutorado. Em 2016 foi o momento que o ambiente mudou. O negacionismo não só apareceu, mas apareceu sem vergonha nenhuma, sem travas e extremamente agressivo. Sobre a interação dos alunos com as aulas, a principal fala dos professores segue no sentido desse relato, no sentido de que antes existia uma postura dos alunos mais pacífica, no sentido da dúvida. Então, se esses alunos tinham uma organização familiar onde os familiares falavam que a ditadura não foi tão ruim assim, que eles viviam em paz, a postura desses alunos era uma postura de dúvida, no sentido de, professor, o que você acha? Professor, eu li isso, eu vi aquilo. Era um lugar de dúvida. Mas nesse contexto mais recente, se torna um lugar de imposição. E aí a postura desses alunos muda completamente em sala de aula. Não é mais uma postura aberta ao diálogo, né? Mas é uma postura que tem uma opinião certa, e por achar que aquele professor é um doutrinador, é uma ameaça ao que ele, sua família, sua rede social acredita, ele bloqueia completamente a participação daquele professor, né? Então não há construção de conhecimento. Sobre os outros contatos com a história da ditadura que os alunos têm, foi unânime, assim, Brasil Paralelo, o YouTube, o conteúdo produzido nas redes sociais, por isso que o Arthur falou, assim, é uma coisa latente, né, quando a gente fala de negacionismo. Disputar esse espaço mesmo, né, disputar o YouTube, disputar o cinema, enfim, então isso é uma coisa muito presente nas aulas dos professores também. E eu vou correr porque eu quero dar ênfase nesses dois últimos slides, tá? Isso aqui eu já falei. E aqui, esse último slide, que também é uma fala daquele primeiro professor. E eu escolho iniciar e terminar com ele de forma intencional. Ele fala assim, como lidar com o contexto, né? Ele fala, primeiro, disfarçando a minha raiva e fazendo análise para conter a minha revolta e rir. O efeito psicológico na vida do professor. A primeira fronteira é essa, segurar a raiva, porque eu sou o professor, o adulto da relação. A segunda coisa que tem que fazer é o diálogo. Se o aluno fala isso para mim, ele está esperando uma resposta, no sentido de um confronto, né?
Ainda que ele fale afrontando, a minha resposta não pode ser o silêncio. Esse é um momento delicado, porque nos últimos anos, o momento que respondo é o mais arriscado, porque eu vou ser acusado de doutrinador, de esquerdista, e botar o meu emprego em jogo, como aconteceu nesses últimos anos. Mas é isso. Eu tenho que primeiro me conter, pois há um componente em mim que fica indignado com alguém que elogia em público a ditadura. Mas eu posso extravasar essa minha indignação quando é o meu tio que fala uma besteira. Para o aluno eu não posso. Não posso cair da minha posição de educador. Então eu tenho que dialogar. Até onde vai esse diálogo depende muito do aluno, da capacidade dele de escutar, de não fazer daquele momento uma desestruturação da aula. Mas é um diálogo, e para o diálogo, com isso, só o dado concreto. Agora, Maíra, não posso te falar que tive sucesso nesse diálogo, porque a figura do professor foi completamente eclipsada nos últimos anos pelas redes sociais, pelo discurso de escola sem partido, pelo conflito político. A gente vive numa sociedade que não dá importância para a escola. E aí foi muito interessante fazer essa entrevista para mim, primeiro porque eu via essa figura no ensino básico, lidando comigo, com a minha turma de terceiro ano e tal, e agora já formada, já professora, eu me deparei com esse relato, assim, muito profundo, assim, né? Foi quase como um desabafo. No final, ele chorou e tal, foi um momento muito intenso, assim, porque ao longo de toda a entrevista, tanto com ele quanto com outros professores, eu entendi que existe uma coisa muito presente na fala deles todos, que por mais que haja um desencorajamento geral, né, na docência, e haja um panorama muito ruim mesmo, né, para estar em sala de aula, isso foi presente em todas as falas dos professores, ainda assim existe uma esperança dentro de todos eles. E no final da minha entrevista com esse professor específico, a gente ficou conversando sobre essas potencialidades do ensino de história. Ele está no doutorado agora, voltou a estudar depois de um tempão, e falando quanto o doutorado alimenta essa esperança nele, né. E aí eu fiquei muito reflexiva sobre isso, assim, o Paulo Freire fala que a educação sem esperança não é educação, né? Então, se a gente entra em sala de aula com essa postura fechada e uma postura de que não vai adiantar nada, eu vou vir, vou escrever no quadro, vai acabar, a gente não está fazendo educação, né? No máximo a gente está passando um discurso em sala de aula. Então, a minha conclusão, tanto no trabalho quanto aqui, muito correndo, é que eu entendo que o prognóstico é muito ruim, né? A gente ouvir esse tipo de relato, perceber que a nossa vivência em sala de aula está muito prejudicada por esse contexto, é muito ruim, é muito desencorajador. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também que existe uma esperança que indica a nossa ação, porque é também o Paulo Freire que fala que essa esperança que move a educação não é uma esperança só no ideal, né? Mas é uma esperança que está diretamente relacionada à prática. Então, é a esperança no agir, né? Então, a partir do momento que a gente assume esse lugar, a gente entende o contexto, a gente entende todas as forças que atuam sobre nós em sala de aula, mas também entendemos a nossa parcela possível nessa mudança, né? Claro, sem extrapolar os nossos limites físicos, emocionais e tudo mais. A partir disso é possível construir um ensino de história que não só dialoga com esse negacionismo, mas que busca de fato enfrentá-lo, né? Então, no final das contas, essa esperança que direciona, ao meu ver, o agir de todos os professores em sala de aula, que direciona o meu agir em sala de aula e o meu agir na pesquisa também, né? Porque eu acho que se a gente não tivesse esperança